Você já se sentiu uma fraude? Exausto de tentar provar o seu valor no trabalho, nas redes sociais, até mesmo na sua família? Parece que a gente vive numa corrida sem fim, onde a linha de chegada sempre se move para mais longe. A gente otimiza nossa agenda, toma café para aguentar o tranco, e no fim do dia, a sensação é a mesma, um vazio, uma exaustão que não é só do corpo, é da alma. E se eu te dissesse que as primeiras palavras da Bíblia foram escritas exatamente para essa nossa exaustão moderna? Que o problema não é o seu esforço. O problema é que você esqueceu quem você é. A boa notícia? Hoje, nós vamos lembrar. Vamos abrir Gênesis capítulos 1 a 3, não como uma história antiga e empoeirada, mas como um espelho que revela sua verdadeira identidade, a causa da sua dor e a esperança que já começou a brilhar. Fica comigo, porque o que vamos descobrir aqui pode mudar a forma como você acorda amanhã. Para entender a profundidade de Gênesis, a gente precisa viajar no tempo. Imagine o mundo antigo, no Oriente Médio. As histórias de criação que circulavam eram brutais, caóticas. Eram mitos sobre deuses ciumentos e violentos, nascidos de batalhas cósmicas. No famoso épico babilônico, o Enuma-Eli, o deus principal, Marduk, entra em uma guerra sangrenta contra Tiamat, uma deusa dragão do caos aquático. Ele a derrota, corta seu corpo em dois, e usa uma metade do cadáver para formar os céus e a outra metade para formar a terra. Depois, ele cria a humanidade a partir do sangue de um deus rebelde, com um propósito bem claro: serem os escravos dos deuses, para que os deuses pudessem descansar. Esse era o imaginário da época, um universo nascido da violência, governado pelo poder e pelo medo, com a humanidade existindo como mão de obra barata para divindades preguiçosas. E então, no meio desse barulho todo, Israel acende uma luz. Gênesis 1 não é um sussurro, é um trovão. É uma proclamação de guerra contra todas essas mentiras. Ele diz: não, o universo não nasceu do caos, nasceu de uma palavra. Não fomos criados para sermos escravos, fomos criados para sermos filhos e filhas do rei. Enquanto os mitos pagãos mostram deuses suando, lutando, conspirando, o Deus de Gênesis fala. E o universo obedece. Haja luz, e a luz responde. Haja separação, e a ordem emerge. Não há esforço, não há luta, apenas poder soberano e sereno. Pense na diferença. É a diferença entre um mecânico lutando com o motor emperrado e um maestro que, com um simples gesto da batuta, convoca uma sinfonia à existência. O verbo hebraico que o texto usa aqui é poderoso, bara. Ele é usado exclusivamente para a ação criativa de Deus. Significa criar algo novo, belo e extraordinário, seja do nada, seja transformando algo que já existe. É a criatividade de um artista mestre, não o trabalho pesado de um operário. E perceba o ritmo. A criação não é um acidente cósmico. Ela é metódica, ritmada, como os movimentos de uma dança. Primeiro, Deus separa. Ele é um Deus de distinções. Luz das trevas. Águas de cima das águas de baixo. Terra seca do mar. Ele está colocando ordem onde havia o vazio. Ele está criando habitats. E depois que ele forma os espaços, ele enche esses espaços com vida e beleza. Ele cria luzeiros para governar o tempo, para nos dar estações, dias e anos. Ele enche os mares com enxames de criaturas viventes. Ele enche os céus com aves que voam. Ele enche a terra com rebanhos, animais selvagens e tudo que rasteja. É um processo de duas etapas que vemos em todos os lugares: formar e encher. Deus está construindo uma casa, um palácio, um templo. E todo esse ritmo de trabalho, de 6 dias, conduz a um clímax que o mundo antigo não entenderia: o 7º dia. O Shabat. O descanso. O clímax da criação não é a humanidade, é o descanso de Deus com a sua criação. Isso é revolucionário. O universo não existe para a produtividade infinita. Ele existe para um ciclo de trabalho frutífero e descanso adorador. Já no primeiro capítulo da Bíblia, Deus está nos libertando da tirania do fazer para nos convidar a simplesmente ser na presença dele. Então, com o templo cósmico pronto, com as luzes acesas e a casa abastecida, Deus decide criar sua obra-prima, a peça central de tudo. E ele diz algo que deveria nos parar, nos fazer prender a respiração. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que isso significa? Selem Elohim, imagem de Deus. Vamos voltar àquela analogia do Império Antigo. Quando o imperador romano conquistava uma nova província, ele enviava estátuas de si mesmo para serem colocadas nas praças principais. Aquela estátua não era o imperador, mas ela representava sua autoridade, seu governo, sua presença, seus valores. Onde a estátua estava, o poder de Roma estava. Era um lembrete constante de quem estava no comando. Você, eu, nós somos essa estátua. Fomos colocados neste mundo como representantes vivos do Rei dos Reis. E note algo crucial: o texto diz homem e mulher os criou. A imagem de Deus não está completa apenas no masculino. É na união complementar e igualitária de homem e mulher que a imagem do Deus relacional é plenamente expressa. É a humanidade, em parceria, que reflete o Deus que é ele mesmo, uma comunhão de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa dignidade não vem de nossa performance, de nossa beleza, de nosso QI, de nossa conta bancária. Ela é dada. É um presente. É quem nós somos em nosso núcleo. Por causa dessa identidade, recebemos uma missão, uma vocação real. 2 palavras hebraicas aparecem aqui: Hada e Kavash. Governar e cultivar.
Mas atenção, isso não é uma licença para explorar, dominar e abusar da criação, como infelizmente fizemos ao longo da história. Isso é um erro trágico de interpretação. O mandato é governar como Deus governa, com cuidado, com sabedoria, fazendo a criação florescer. É ser um jardineiro rei, não um tirano extrativista. É desenvolver o potencial do mundo, criar cultura, ciência, arte, tecnologia, para a glória de Deus e o bem de todos. E no jardim, no capítulo 2, essa missão se torna ainda mais íntima. O texto diz que Deus colocou o homem no Éden para servir e guardar, avar e chamar. Sabe onde essas duas palavras exatas aparecem de novo na Bíblia, juntas, de forma proeminente? Descrevendo o trabalho dos sacerdotes e levitas no tabernáculo, o lugar da presença de Deus. A conexão é explosiva. O Éden era o primeiro templo, e Adão era o primeiro sacerdote. E sua vida inteira, seu trabalho, era um ato de adoração. Cuidar do jardim era o sacerdócio de Adão. E para essa missão monumental, Deus provê uma parceria. Ele diz que não é bom que o homem esteja só e crie a mulher. Ele a chama de Ezer Kenedo. Muitas vezes traduzido como ajudadora idoneia, mas o significado é muito mais forte. Ezer é uma palavra usada para um guerreiro que vem em socorro, e é usada frequentemente para o próprio Deus. E Kenedo significa correspondente a ele, face a face com ele. Não é uma assistente júnior, mas uma parceira de força, uma aliada estratégica, igual em dignidade e valor, essencial para a missão de representar Deus no mundo. O palco está montado. Um mundo perfeito. Uma humanidade com dignidade e propósito. Comunhão com Deus. E então, a tensão entra em cena. A serpente. O texto faz um jogo de palavras incrível em hebraico. Diz que a serpente era Arum, astuta, sagaz. E que o homem e a mulher estavam Arumim, nus. A astúcia da serpente vai atacar a nudez inocente, a confiança transparente do casal. Vamos desacelerar e analisar a estratégia do tentador. É a mesma até hoje. Passo 1. Questionar a palavra de Deus. Ela não começa com uma negação frontal. Ela começa com uma pergunta sutil, que semeia a dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Será que você entendeu direito? Talvez a palavra de Deus não seja tão clara assim. Ele quer que a gente coloque um ponto de interrogação onde Deus colocou um ponto final. Passo 2. Questionar a bondade de Deus. Depois de questionar o que Deus disse, ele ataca o porquê ele disse. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A insinuação é venenosa. Deus está te privando de algo. Ele está sendo mesquinho. Ele tem medo da sua evolução, da sua liberdade. Ele não é tão bom quanto parece. Passo 3. Oferecer um caminho alternativo para a divindade. Vocês serão como Deus. A ironia trágica é que eles já eram como Deus. Eram sua imagem. Mas a serpente oferece um atalho, autonomia. Você não precisa confiar em Deus para definir o que é bom e mal. Você pode ser seu próprio Deus. Você pode sentar no trono e decidir por si mesmo. E o coração humano, então, faz o que continua fazendo até hoje. Desconfia da bondade do Criador, anseia por autonomia e morde a isca. No momento em que eles comem do fruto, o mundo racha. A criação perfeita se quebra. A vergonha invade. A nudez que era inocente agora é fonte de constrangimento e medo. A intimidade com Deus é substituída pelo som de passos no jardim e a corrida para se esconder. A parceria mútua se desfaz em um jogo de acusações. A mulher que tu me deste. A serpente me enganou. A responsabilidade é terceirizada. A terra, que deveria ser um jardim de bênçãos, agora produz espinhos e ervas daninhas. O trabalho, que era adoração, se torna labuta exaustiva e frustrante. O parto, que era bênção de frutificar, se torna cheio de dor. E o ato final é o exílio. Eles são expulsos do jardim, da presença de Deus, e um anjo com uma espada flamejante guarda a entrada. Essa é a anatomia de todo pecado. É a nossa história. Vivemos a leste do Éden, sentindo saudade de um lar que nunca conhecemos. Mas, no meio do juízo, no meio da poeira e da maldição, Deus acende uma vela. Uma promessa improvável, quase sussurrada. Falando à serpente, ele diz, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Isso é chamado de proto-evangelho, a primeira boa notícia. No momento mais sombrio da história, Deus já promete um Salvador. Ele anuncia que virá alguém da descendência da mulher. Haverá uma batalha. O Salvador será ferido no calcanhar, uma ferida dolorosa, mas não fatal. Mas ele vai esmagar a cabeça da serpente, um golpe definitivo, esmagador. E toda a Bíblia, a partir daqui, é a história dessa promessa se desenrolando. É o fio escarlate da redenção sendo tecido através da história de Israel, até a chegada desse descendente. Uma das regras de ouro para entender a Bíblia é deixar a própria Escritura interpretar a Escritura. E esses primeiros capítulos de Gênesis são como a pedra fundamental de um prédio inteiro. Tudo se conecta a eles. Quer ver? No Salmo 8, Davi olha para as estrelas e pergunta, quem é o homem para que te lembres dele? E ele mesmo responde, ecoando Gênesis, tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. É uma celebração da nossa vocação real.
Mas então, o autor de Hebreus, no capítulo 2, pega esse salmo e diz: espera aí, nós ainda não vemos todas as coisas sujeitas ao homem. Nós falhamos nessa missão. Mas, ele continua, vemos Jesus, coroado de glória e de honra porque sofreu a morte por nós. Jesus cumpre perfeitamente a vocação que Adão abandonou. Ele é o verdadeiro rei humano. O apóstolo João, no início de seu evangelho, capítulo 1, nos leva de volta ao começo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João está gritando para nós. Lembram daquela palavra poderosa de Gênesis 1 que disse haja luz? O nome dele é Jesus. E Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20, vai além. Ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Lembra do Tselem Elohim? Jesus é a imagem perfeita e exata de Deus, aquele em quem a criação e a nova criação se encontram. E a queda, a história dos dois Adãos. Paulo, em Romanos capítulo 5, desenha um contraste poderoso. Pela desobediência de um só homem, Adão, a morte e o pecado entraram no mundo e reinaram sobre todos nós. Mas pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, a graça e a vida abundam e reinam para sempre através da justiça. Onde o primeiro Adão desobedeceu em um jardim, o segundo Adão obedeceu até a morte em um jardim, o Getsêmani, e foi sepultado e ressuscitou em um túmulo que ficava em um jardim. A história está sendo revertida. E a serpente? Ela é finalmente plenamente desmascarada em Apocalipse capítulo 12 como o antigo dragão, chamado Diabo e Satanás. E no final do livro, em Apocalipse 21 e 22, o que nós vemos? Um novo Éden, uma cidade-jardim, com o rio da vida, com a árvore da vida acessível a todos, e nenhuma serpente à vista. Ela foi derrotada de vez. Você entende? A história que começa em Gênesis só encontra seu final feliz, seu cumprimento perfeito, na pessoa e obra de Jesus Cristo. Ok, isso tudo é uma teologia incrível. Mas o que isso tem a ver com a sua segunda-feira de manhã? Com o boleto para pagar, o trânsito, a ansiedade? Tudo. Absolutamente tudo. Primeiro, identidade antes de obrigação. Em Cristo, a imagem de Deus em você está sendo restaurada. Isso significa que você não trabalha para se tornar alguém. Você não posta para ser validado. Você não performa para ser amado. A sua identidade não está no seu cargo, no seu status de relacionamento ou no número de seguidores. Você trabalha, posta e vive porque você já é filho amado, filha amada do Rei. Sua identidade está segura nele. Pare de correr para construir um nome para si mesmo e comece a viver para honrar o nome do seu Pai. Isso é liberdade verdadeira. Segundo, dignidade inegociável em todos. Se cada pessoa que cruza o seu caminho carrega a imagem de Deus, mesmo que distorcida pelo pecado, isso muda tudo. O frentista no posto de gasolina, o entregador de aplicativo, a pessoa que te atende no telemarketing, aquele político com quem você discorda, aquele parente difícil, o seu vizinho barulhento. Todos são Tselem Elohim. Isso nos chama a rejeitar toda forma de desumanização. Nossas palavras ou abençoam ou ferem a imagem de Deus no outro. Na próxima vez que você estiver tentado a responder com raiva no trânsito, lembre-se, estou falando com uma estátua do rei. Como você vai usar suas palavras hoje? Para construir ou para destruir? Terceiro, trabalho como vocação. Talvez seu trabalho pareça mundano. Fazer planilhas, limpar uma casa, dirigir um aplicativo, trocar fraldas. Gênesis nos diz que sua tarefa é servir e guardar o seu pedaço de jardim. Isso significa que a forma como você faz seu trabalho é um ato de adoração. Faça com qualidade, com justiça, com integridade, não apenas quando o chefe está olhando, mas porque você está trabalhando para o rei. Se você é empreendedor, seu negócio é uma forma de trazer ordem e provisão, pague salários justos. Se é servidor público, atenda ao próximo com respeito, como quem serve ao próprio Deus. Se é estudante, pesquise com honestidade. Você está cultivando o mundo de Deus. Quarto, descanso santo como resistência. Vivemos na cultura da produtividade tóxica, do burnout como medalha de honra. O Shabat, o princípio do descanso, é um ato de rebelião e fé. É você dizendo, uma vez por semana, o mundo não depende de mim. Meu valor não está na minha produção. Deus está no trono. Não é só parar de trabalhar. É um dia para se deliciar nas coisas boas que Deus deu. Adorar com sua igreja. Ter uma refeição sem pressa com a família. Ler um bom livro. Caminhar na natureza. É se desconectar dos eletrônicos para se reconectar com Deus e com as pessoas que você ama. Resista à idolatria do estar ocupado. Seu descanso honra o Criador que descansou. Isso parece impossível? A verdade é que na nossa própria força, mas o Evangelho nos dá o poder para viver essa nova realidade. Jesus é a imagem perfeita de Deus. O novo Adão. Onde Adão falhou no teste do jardim, Jesus venceu a tentação no deserto. Onde Adão se escondeu de Deus, Jesus orou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Na cruz, ele vestiu nossa vergonha, levou nossa maldição, e com seu calcanhar ferido, ele esmagou a cabeça da serpente de uma vez por todas. E na sua ressurreição, ele inaugurou a nova criação. E pelo Espírito Santo que agora habita em nós, ele está nos renovando, dia após dia, a sua imagem. Ele nos envia de volta ao mundo, não exilados, mas comissionados a reinar servindo.
Na mesa do Senhor, na ceia, nós já provamos um gostinho do Éden futuro, do descanso e da comunhão que nos esperam. Então, o convite para você hoje é simples e profundo. Receba, de novo, a sua identidade em Cristo. Entregue sua necessidade de autonomia, sua desconfiança da palavra de Deus. Confesse seus medos e creia na boa notícia que foi prometida lá atrás, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Talvez você possa orar comigo, aí onde você está. Pai, obrigado porque eu sou a tua imagem em Cristo. Perdoa minha busca por independência. Perdoa as vezes que duvidei da tua bondade. Ensina-me a servir e guardar hoje o jardim que o Senhor me confiou. Capacita-me a ver e honrar a tua imagem nos outros. Em nome de Jesus. Para fechar, deixa eu te dar uma frase para guardar no coração essa semana. O Criador nos fez sua imagem para reinar servindo, e em Cristo, Ele está restaurando tudo que o pecado quebrou. E a nossa pérola acionável, a sabedoria prática para hoje é esta pergunta. Antes de tomar uma decisão, de responder uma mensagem, de iniciar uma tarefa, pare por 3 segundos e se pergunte: como imagem de Deus, o que reflete melhor o caráter do meu rei agora? Mas eu quero saber de você. De todas essas aplicações práticas que conversamos, identidade, dignidade, trabalho, descanso, qual área mais te desafiou hoje? Qual delas você sente que o Espírito Santo está te convidando a repensar? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Eu leio todos e vai ser incrível aprender junto com você. E se você quer continuar essa jornada, mergulhando na vitória que Cristo nos deu sobre o pecado e a morte, tem um vídeo aparecendo aqui na tela que é o próximo passo perfeito para você. Clica lá e a gente se vê em instantes. Por fim, se devocionais como este, que conectam a profundidade da palavra de Deus com a sua vida real, fazem sentido para você, considere se inscrever aqui no Palavra Pura. Nós estamos aqui todos os dias para te ajudar a construir uma fé que responde às perguntas difíceis da vida. Um forte abraço e que a paz do nosso Criador e Redentor esteja com você.